Olá pessoal, tudo bem? Enquanto vocês pegam o livro, então, eu vou passar alguns recadinhos aqui, tá? Eu gostaria de saber se está acontecendo alguma coisa, né, com os alunos André, Catarina, Henrico, Wilson, Flávio, que até agora eu não recebi nenhuma das atividades. Então, se tiver acontecendo alguma coisa, tiver com dificuldade de acessar, peço que entre em contato comigo, tá? Pelo meu e-mail, já deixei aí algumas atividades anteriores no meu e-mail, tá certo? Hoje nós vamos terminar, então, o módulo 1 e já dar início no módulo 2. Então, tem bastante atividade para ser feita. Vamos acompanhar, colocar tudo em dia, para não deixar acumular. Na hora que voltar, ter muita coisa para fazer, tá certo? Então, lá na página 40, o diário de bordo, né? O objetivo, então, é consolidar os conceitos abordados ao longo do módulo. Todo módulo, vocês sabem, vocês já são nono ano, nós temos um diário de bordo lá no final para estar fazendo uma avaliação, uma autoavaliação, uma análise a respeito daquilo que nós já trabalhamos, tá? Eu queria pedir para que vocês fossem honestos com as respostas, tá? Então, lembrando que é por meio desse processo é possível identificar as dificuldades, reavaliar erros e comemorar conquistas e acertos. Não tem resposta certa e errada, mas é importante a compreensão sobre o próprio aprendizado, tá? Então, nesse espaço você vai fazer uma pausa para avaliar seu desempenho até aqui. Realizar uma autoavaliação é muito importante em vários aspectos da vida. Por meio desse processo, é possível, então, identificar as dificuldades, reavaliar erros e comemorar conquistas e acertos. Você está pronto? A primeira questão, são duas questões apenas aqui e uma redação. A primeira, como eu me avalio com relação ao conteúdo deste módulo? Eu peço para que vocês prestem atenção na hora de responder, fazendo uma reflexão mesmo, tá? Como eu me avalio com relação ao meu comportamento? Se for preciso retomar, caso tenha dúvida, eu peço que me mande no e-mail, tá? Ou retorne as leituras do que já foi passado até agora, porque aqui a gente vai encerrar o módulo 1. Depois de feito esse teste com as duas perguntas, você vai elaborar no caderno, coloca um cabeçalho na hora que vocês enviarem para mim eu saber que se trata do diário de bordo da página 40, tá? Vocês vão elaborar, então, uma redação expositiva sobre sua experiência e aprendizado neste módulo, tá? Então, ainda é um instrumento de autoavaliação essa redação. Lembrando que redação, ela tem começo, meio e fim, início, desenvolvimento e conclusão. Um parágrafo não é uma redação, tá? Vocês já são nono ano, já sabem fazer uma redação, não é verdade? Continuando, então, nós vamos começar o módulo 2, como eu falei, né? As escolhas profissionais e mercado de trabalho. E o título desse módulo, então, é Aprendendo a Empreender, tá? Vamos acompanhar lá na página 42. A palavra empreendedor, muitas vezes, é associada à pessoa que empreende um negócio próprio, que identifica oportunidades e consegue transformá-las em algo lucrativo. Porém, o adjetivo empreendedor é cada vez mais utilizado para definir a pessoa que tem ideias inovadoras, que é arrojada, impetuosa e prativa, que usa a criatividade e a perseverança para construir algo. Ou seja, eu posso ser empreendedor sem ter um negócio, eu posso ser empreendedor dentro do que eu desenvolvo profissionalmente, né? Professor empreendedor. Então, se eu tenho uma ideia, se eu tenho se eu coloco em prática algo inovador, arrojado, eu também estou empreendendo, tá? A gente já falou sobre isso em sala de aula, né? Como você se define?
Desculpa, como você define a palavra atitude? O que é ser uma pessoa empreendedora? Você se considera empreendedor? Muitas pessoas entendem atitude empreendedora apenas como aquela ação capaz de promover um negócio, mas essa é uma percepção limitada sobre essa expressão. Todos nós podemos, no dia a dia, praticar atitudes empreendedoras. Atitude tem a ver com a ação consciente, determinada e motivada. Para exemplificar, podemos pensar em um atleta com esse tipo de atitude, que tem uma força extra dentro de si capaz de virar o jogo, ou em um juiz que tomou uma atitude e encarou alguma causa difícil em defesa de algo importante. A pessoa com atitude faz as coisas acontecerem. De certa forma, pode-se entender o termo empreendedorismo como sinônimo de atitude, uma vez que, para ser um empreendedor, é preciso se encorajar e fazer as coisas acontecerem. Muitas vezes de forma solitária, sem apoio e sem incentivo. Portanto, uma pessoa que combina atitude com empreendedorismo tende a pensar, sentir e agir de maneira diferenciada. Ninguém gostaria de passar por uma cirurgia realizada por um médico despreparado, não é mesmo? Da mesma forma, podemos nos sentir mal quando somos atendidos de qualquer jeito, sem interesse, sem cuidado, em estabelecimentos comerciais ou que prestam serviços. Essas situações refletem exatamente o oposto de uma atitude empreendedora. O empreendedor é, sobretudo, uma pessoa ética. A ética é a área das ciências humanas que estuda a essência da felicidade advinda do bem comum. Não é ético, digno nem respeitoso causar mal ao outro. O médico que não se atualiza, que atende distraído, que não demonstra interesse e comete erros que poderiam ser evitados, obriga o paciente a passar por dor e sofrimento ou gastar recursos financeiros que não seriam necessários se o atendimento fosse feito com excelência, com atitude empreendedora. Um profissional da área de alimentação que se descuida da higiene, da manipulação adequada dos alimentos ou da manutenção dos equipamentos pode causar sofrimento a seus clientes. O mesmo se aplica a qualquer outra atividade profissional. Fica claro, então, que temos um dever ético uns com os outros. Nenhum de nós vive ou trabalha sozinho. Vivemos em rede e podemos nos conectar de forma positiva, em uma relação em que todos ganham, ou de maneira nociva, em que um ganha e o outro perde, ou arca com os prejuízos. Por isso, é importante o autoconhecimento, para que, no planejamento de nossa carreira, possamos escolher uma profissão que combine com nossa natureza e esteja alinhada com os nossos propósitos de vida. Se assim o fizermos, será muito mais fácil nos dedicarmos a alcançar a excelência e entregar ao mundo o nosso melhor, realizando nossas atividades com capricho, cuidando dos detalhes, procurando as melhores formas de produção, cuidando do meio ambiente e das pessoas. Ao prestarmos atenção às aulas, perguntando quando não entendemos algum assunto, aprofundando nossos conhecimentos com pesquisas ou ao nos colocarmos à disposição para ajudar os colegas, estamos demonstrando atitudes empreendedoras. Felizmente, o ser humano está em constante aprimoramento e a qualquer momento pode mudar pensamentos, sentimentos e atitudes, direcionando sua energia para apresentar ao mundo o seu melhor. Nós somos os outros dos outros, portanto, devemos tratar os demais como gostaríamos que nos tratassem. Afinal, o tamanho que o mundo tem cabe em 3 letras: nós. Pessoal, até aqui então essa primeira parte da nossa aula. A segunda parte então eu vou explicar
alguns exercícios que nós vamos fazer, tá? Então, vamos lá na parte 2, tá?